Olá pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre concavidade e sobre esboço de curvas. Mais especificamente, a gente vai ver como é que a gente estuda, como é que a gente define a concavidade. A gente vai ver um teste para a segunda derivada da função. A gente vai ver o que é um ponto de inflexão. E depois a gente vai ver uma estratégia para construir gráficos. Então vamos lá, vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, e como é que a gente define então a concavidade? A gente diz que um gráfico de uma função que seja derivável, ele vai ser côncavo para cima num determinado intervalo se a derivada for crescente nesse intervalo. E a gente vai dizer que ele é côncavo para baixo quando a função derivada for decrescente nesse intervalo. Veja só o que isso quer dizer olhando para um gráfico. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, essa parte aqui, a gente percebe que ele é côncavo para baixo. A concavidade está para baixo. E aqui a concavidade está para cima. E quando a gente anda pelo gráfico, o que a gente percebe? Aqui eu tenho as retas tangentes, que são justamente as derivadas aplicadas nos pontos da função. O que acontece com o coeficiente angular dessas retas tangentes à medida em que a gente avança? Né? Elas vão ficando cada vez menor. Né? Então, o coeficiente angular aqui vai diminuindo dessas retas. Né? Essa aqui para essa, depois para essa. Ou seja, ele está diminuindo, o que significa que a derivada é decrescente. Né? Porque o valor do coeficiente angular aqui está cada vez menor. Né? A função, quando a gente observa, a função está crescendo, mas a derivada decresce, porque ela vai ficando cada vez menor. Ao passo que do lado de cá, a derivada, o coeficiente angular dessas retas, está aumentando. Né? A reta está ficando cada vez mais inclinada, ou seja, o valor do coeficiente angular está aumentando. Isso faz com que a função tenha concavidade para cima. Ok? Vamos em frente, então. Bom, então o que seria o teste da segunda derivada? O teste consiste no seguinte: se eu tendo uma função y ou f de x duplamente derivável, ou seja, que eu tenha as duas primeiras derivadas pelo menos, o teste diz o seguinte: se a segunda derivada for positiva num determinado intervalo, o gráfico ao longo desse intervalo vai ser côncavo para cima. Então, se a segunda derivada for positiva, o gráfico é côncavo para cima. Se a segunda derivada for negativa, o gráfico vai ser côncavo para baixo. Ou seja, segunda derivada negativa, o gráfico é côncavo para baixo. Tá? Esse é o teste, simples assim. Vamos ver alguns exemplos. A função f de x igual a x ao cubo. Essa função ela é côncava para baixo de menos infinito até zero. Vejamos por quê. Primeira derivada, 3x², segunda derivada, 6x. Quando eu olho para essa função, se o x for negativo, a derivada vai ser negativa, certo? Então, para todo x negativo, a função vai ser côncava para baixo, ou seja, nesse intervalo aqui. E ela, obviamente, vai ser côncava para cima quando o x for positivo. De novo, como a segunda derivada é 6x, se o x for positivo, a segunda derivada é positiva. Portanto, ele é côncavo para cima. Já a função x², o que acontece? Essa função ela só é côncava para cima para todo número real. Por que isso? Quando a gente pega a primeira derivada de x² é 2x,
a segunda derivada é 2, né? E o 2 é sempre positivo, para todo número real. Então, a função só é côncava para cima. Isso a gente sabe, né? Como é, né? A parábola é assim, toda ela côncava para cima. E o x ao cubo, a gente tem a função assim. Então, na parte negativa, ele é côncava para baixo, na parte positiva, côncava para cima. Vamos ver agora, então, a definição de ponto de inflexão. Muito bem. Então, vamos definir agora o que é um ponto de inflexão. O ponto de inflexão é justamente o ponto onde o gráfico de uma função possui uma reta tangente, ou seja, a primeira derivada existe, e onde há mudança de concavidade. Então, se há a mudança de concavidade naquele ponto, então a gente chama esse ponto de inflexão. Quem são os candidatos a ponto de inflexão? A gente acabou de ver que se a segunda derivada for positiva, então eu tenho uma concavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, a gente tem uma concavidade para baixo. Então, os meus candidatos a ponto de inflexão são justamente os pontos onde a segunda derivada é zero. Porque pode acontecer da função ser positiva de um lado e negativa do outro. Então, esses caras são os candidatos a ponto de inflexão. Mas a gente vai ver agora nos exemplos que nem sempre são eles os pontos de inflexão. Nem sempre a gente tem um ponto de inflexão onde a segunda derivada é zero. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente já mostra que eu posso não ter um ponto de inflexão quando a segunda derivada é zero. Vejamos, a função y igual a x à quarta, a primeira derivada dessa função é 4x ao cubo. E a segunda derivada é 12x quadrado. O ponto x igual a zero faz com que a segunda derivada seja zero. Acontece que essa derivada ela é sempre positiva, porque o meu x aqui está elevado ao quadrado. Como ela é sempre positiva, eu não tenho mudança de sinal no x igual a zero da segunda derivada, que seria necessário para ter mudança de concavidade, né? Então, quando chega em zero, a segunda derivada se anula, só que ela é positiva antes do zero e positiva depois do zero. Então, não tem concavidade sendo alternada no ponto zero. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Bom, nesse segundo exemplo aqui, nós vamos observar que eu posso ter ponto de inflexão em lugares onde a segunda derivada não existe. Vamos ver, ó. Quando eu pego a função y igual a x elevado a 1/3, ou raiz cúbica de x, o gráfico dessa função é assim. Então, num primeiro momento, a gente já observa que quando o x é negativo, a concavidade é para cima. Quando o x é positivo, a concavidade é para baixo. Vamos observar que as derivadas vão mostrar isso para a gente. Porém, no zero, que é onde há a mudança de concavidade, a segunda derivada não vai existir. Veja só, derivando x ao cubo, eu tenho esse 1/3 cai, né? Então fica 1/3 x elevado a 1/3 menos 1, que vai dar menos 2/3. Quando eu derivo de novo, esse menos 2/3 cai, multiplica 1/3, fica menos 2/9, e aqui na potência eu tenho menos 2/3 menos 1, que vai dar menos 5/3. Jogando essa potência para o denominador, a minha segunda derivada fica menos 2 dividido por 9, raiz cúbica de x à quinta. Tá? Então, a gente já observa que essa função
não é definida no zero, porque o x está no denominador. Só que ela tem um ponto de inflexão em x igual a zero. Por quê? Quando x é negativo, essa raiz cúbica de x aqui é negativa. Né? Quando x é negativo, a raiz cúbica de x aqui é negativa. Com esse menos que tem aqui na frente, a segunda derivada fica positiva. Portanto, a concavidade é para cima. Quando x é positivo, a segunda derivada é negativa. Portanto, a concavidade é para baixo, como a gente já havia visto no gráfico. Então, há uma mudança de concavidade justamente no x igual a zero. Mas a segunda derivada não existe nesse ponto. Nesse caso aqui, a gente vai procurar os pontos onde a função tem mudança de concavidade. Né? Vamos ver aqui. Ó. Nesse exemplo, a gente tem essa primeira função, é a função que me diz como é que é o deslocamento de uma partícula ao longo de uma reta horizontal. Então, eu tenho uma reta horizontal, tenho uma partícula e a partícula fica deslocando ora para a direita, ora para a esquerda. Então, a partícula fica andando de um lado para o outro. Quem me diz a posição é essa função aqui, S de t. A velocidade dessa partícula é dada pela derivada do deslocamento. A taxa de variação do deslocamento é a velocidade. Então, a derivada dessa função é isso aqui, que eu posso escrever como sendo produto desses dois polinomes aqui. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, é a segunda derivada do deslocamento, que vai me dar essa equaçãozinha aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer com essas equações agora. Bom, veja só, a função, quando ela é crescente, a partícula se move para a direita. Quando a função é decrescente, a partícula está se movendo para a esquerda. Então, primeira coisa, quem são os pontos críticos dessa função? São os pontos onde a derivada se anula, uma vez que eu tenho derivada em todos os pontos reais. Então, a derivada vai se anular quando aqueles dois fatores forem nulos, né? Ou seja, quando t é igual a 1 ou quando t é igual a 11 terços. Então, isso me dá dois intervalos da reta. Lembrando, né, que eu não tinha comentado, como eu estou falando em tempo, o t é estritamente positivo. Né? Então, o primeiro intervalo é de 0 a 1, que é o primeiro ponto crítico. O segundo intervalo é de 1 a 11 terços, que é do primeiro ponto crítico ao segundo ponto crítico. E o terceiro intervalo é a partir de 11 terços. Então, qual é o sinal da velocidade nesses intervalos? Entre 0 e 1, a gente observa que essa função vai ser positiva. De 1 a 11 terços, essa função vai ser negativa. E de 11 terços para cima, ela volta a ser positiva. Isso faz com que a função seja crescente nesse intervalo, decrescente nesse intervalo e volta a crescer nesse intervalo. O que significa que de 0 a 1, a partícula está andando para a direita. Quando chega no tempo 1, ela começa a se movimentar para a esquerda. Quando chega no tempo 11 terços, ela volta a se movimentar para a direita e aí ela não para mais. Vai para a direita para cima. Vamos ver mais algumas informações. Quando eu olho para o ponto de inflexão, ou seja, quando a derivada é zero, a segunda derivada é zero, eu encontro esse ponto aqui, 7 terços. E aí, isso me divide o intervalo da reta de 0 a 7 terços e de 7 terços em diante. E a gente observa que o sinal dessa função, nesse primeiro intervalo é negativo, no segundo é positivo. O que significa que a função é côncava para baixo, aqui, e nesse intervalo ela é côncava para cima. Resumindo todas essas informações, num gráfico mais visual, o que a gente observa? Aqui, nessa primeira linha, eu tenho o comportamento da função S. Aqui eu tenho o sinal da primeira derivada e aqui eu tenho o sinal da segunda derivada.
Aqui eu tenho tanto os pontos críticos quanto o ponto de inflexão. E o que a gente percebe, ó, que de 1 para trás a derivada é positiva, portanto a função cresce. E de 1 para trás, a segunda derivada é negativa, ou seja, a concavidade está para baixo. Então observe que essas duas situações fazem sentido. A função cresce e a concavidade está para cima. Está para baixo. Nesse ponto, a função decresce. E como a concavidade está para baixo, eu tenho a função decrescendo. Depois dos 7/3, eu tenho uma mudança de concavidade, porque esse ponto aqui é um ponto de inflexão. E isso faz sentido quando eu olho para o sinal das derivadas. A primeira derivada é negativa, ou seja, a função está crescendo, está decrescendo. Então, veja, ela decresce aqui e ela continua decrescendo aqui. Só que a partir desse ponto, ela decresce com a concavidade para cima. O que acontece? Ela cresce, só que está com a concavidade para baixo. Aqui ela decresce com a concavidade para baixo. Aqui ela continua decrescendo, só que agora ela mudou de concavidade. A concavidade está para cima, certo? Mas ela está decrescendo ainda, com a concavidade para cima. Quando ela passa por esse outro ponto crítico, ela volta a crescer de novo e a concavidade continua para cima. Então, essa tabela me dá uma informação muito rica sobre o comportamento do gráfico. Eu sei que esse gráfico atinge um máximo aqui, muda a sua concavidade nesse ponto, então ela deixa de ser concavidade para baixo, passa a ser uma concavidade para cima, e ele atinge um mínimo nesse ponto aqui e volta a crescer. Certo? Vamos continuar. Muito bem, a gente tinha visto um teste da segunda derivada que era para olhar a concavidade da função. Agora a gente tem o teste da segunda derivada para extremos locais, ou seja, como é que a gente pode definir se um ponto é máximo ou mínimo olhando para a segunda derivada. Muito bem, o teste diz o seguinte: se eu tiver um ponto x igual a c, onde a primeira derivada é zero, ou seja, se esse ponto é um ponto crítico, e a segunda derivada for negativa nesse ponto, tá? Pego a segunda derivada, aplico no ponto crítico. Se a segunda derivada deu negativa, essa função possui um máximo local em C. Justamente porque se a segunda derivada é negativa, a concavidade é para baixo. Como o ponto C é um ponto crítico, então ele vai estar exatamente no topo dessa concavidade. Então ele vai ser o máximo local. Se eu tiver zero para a primeira derivada, ou seja, um ponto crítico aqui, e a segunda derivada for positiva, então eu tenho um mínimo local em C. Tá? Justamente porque a segunda derivada é positiva, concavidade para cima, o único ponto onde a concavidade é para cima, que a primeira derivada é zero, é bem lá embaixo. Então esse ponto é um mínimo. Se a primeira derivada for zero e a segunda derivada também for zero, então o teste falha. Eu não consigo definir se é máximo ou mínimo, porque a função pode ser máxima, pode ter um máximo, pode ter um mínimo, ou pode não ter nenhum dos dois. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Vamos fazer um esboço do gráfico dessa curva. Então vamos usar todos os conhecimentos que a gente já viu, inclusive esse. Então, a primeira coisa, onde é que estão os extremos dessa função? Para a gente poder fazer isso, a gente tem que achar os pontos críticos. Para achar os pontos críticos, eu preciso da primeira derivada da função. Então, derivando isso aqui, eu tenho 4x ao cubo menos 12x mais zero. Então, 12x quadrado, desculpa. Então, a primeira derivada está aqui. E ela existe em todos os pontos reais. Então, pontos críticos serão só os pontos onde a derivada se anula. Isso aqui, ser zero, significa, coloco o 4x quadrado em evidência, vou ter 4x quadrado que multiplica x menos 3. Então, ou x é zero, que vem daqui, ou x é igual a 3, que vem daqui. Então, dois pontos críticos. O que acontece com a derivada nesses intervalos? Para os valores menores que zero, a derivada é negativa. Para os valores entre 0 e 3, a derivada continua negativa. E acima de 3, a derivada é positiva. Vamos ver como é que isso continua. Muito bem, então, se a derivada é negativa até 0, continua negativa de 0 a 3, e é positiva a partir do 3, isso significa que a função é decrescente
nesse primeiro intervalo, continua decrescendo nesse segundo intervalo e é crescente a partir do 3. Quando eu vou olhar agora para a concavidade do gráfico, o que eu tenho que fazer? Calcular a segunda derivada. A segunda derivada dessa função vai dar 12x² menos 24x, que eu posso colocar o 12x em evidência, sobra um x menos 2 aqui, e quando eu igualo isso a zero, que é justamente os pontos candidatos a ser pontos de inflexão, eu tenho x igual a zero, que vem daqui, e o x igual a 2, que vem daqui. Então, de novo, eu tenho 3 intervalos. E o que a gente observa? Para valores menores que zero, a segunda derivada é positiva. Portanto, a concavidade é para cima. Entre 0 e 2, a segunda derivada é negativa. Então, a concavidade é para baixo. Acima de 2, a segunda derivada volta a ser positiva. Então, a concavidade volta a ser para cima. Né? Lembrando que esses sinais que eu estou procurando aqui, eu vou escolher um ponto qualquer dentro de cada um desses intervalos e aplicar, para o caso da concavidade, na segunda derivada. Né? Então, com essas informações, a gente já consegue ter uma ideia de como é o gráfico. Porque, vejam, eu tenho os pontos que me interessam são o 0, o 2 e o 3. Né? O 0 apareceu ele zera tanto a primeira derivada quanto a segunda. E aí, o que a gente percebe? Para valores menores que zero, a função decresce e tem concavidade para cima. Então, ela tem que ter esse comportamento. Quando chega no zero, a função continua decrescendo, só que a concavidade agora é para baixo. Então, há uma mudança de concavidade nesse ponto. Mas a função continua decrescendo. Ela vai decrescer até chegar no 3. Só que aqui no 0 mudou a concavidade. Quando chega no 2, muda a concavidade de novo. Né? Então, a concavidade está para baixo, ela passa a ser para cima. Só que a função continua decrescendo. Quando chega no 3, é que ela muda de comportamento, ela passa a crescer. E a concavidade continua para cima no ponto 3. Então, vem descendo, chegou no 3, ela passa a crescer e a concavidade continua para cima, como deveria ser a partir do 2. Para a gente poder desenhar o gráfico agora, eu só preciso de alguns pontos bastante específicos para achar as coordenadas onde a função passa. Por exemplo, eu preciso dos valores extremos. Quando x é igual a 3, que é o ponto crítico que eu tenho, né? Esse aqui é o único ponto crítico que eu tenho, que é um ponto de mínimo. Né? O f de 3 é menos 17. Então, o mínimo dessa função acontece em menos 17. Eu preciso dos valores dos pontos de inflexão. Quem são os pontos de inflexão? 0 e o 2. São os pontos onde a função muda de concavidade. Então, esses valores vão ser o 10 e o menos 6. E as interseções com o eixo. E nesse caso, eu consigo saber qual é a interseção com o eixo x. Com o eixo x, basta eu fazer x igual a 0. Com o eixo y, basta eu fazer o x igual a 0. Com o eixo x, eu preciso da raiz da curva. Nesse caso, não é tão simples calcular essa raiz. Então, esse ponto eu posso não calcular, mas eu posso ter uma ideia de onde ele fica. Tá bom? Vamos ver como é que fica, então, o gráfico dessa função. Muito bem. Resumindo todas aquelas informações, a gente viu que um ponto de inflexão era no x igual a 0 e ele passava no ponto 10. O outro ponto de inflexão é o 2 e a imagem é menos 6. E o ponto de mínimo é 3 e o valor de mínimo é menos 17. Então, concavidade para cima, até no 0, muda a concavidade, mas a função continua decrescendo. Concavidade muda, vem até no 2. No 2, a concavidade muda de novo, mas a função continua decrescendo, então continua decrescendo. Chegou no 3, a função passa a crescer. E a concavidade continua para cima. Então, com isso a gente tem uma ideia muito bacana de como é o gráfico. Vamos em frente. Vamos ver agora um passo a passo de como é que a gente faz para construir gráficos. Um esquema para a construção dos gráficos, bem detalhado.
Então, o primeiro ponto é identificar o domínio da função. Isso é muito importante para a gente saber se ela tem algum ponto de descontinuidade, onde ela não está definida, etc. E a gente também pode fazer o estudo de simetrias, né? Simetria em relação ao eixo x, ao eixo y ou à origem. O segundo passo é determinar as duas derivadas que a gente vai usar ao longo do desenvolvimento para fazer os testes. Depois, eu vou calcular os pontos críticos, usando já a primeira derivada, e vou olhar para o comportamento da função desses pontos críticos, ou seja, se ele é o máximo ou se ele é o mínimo. E aí eu posso usar tanto o teste da primeira derivada quanto o teste da segunda derivada. Na sequência, a gente olha a partir dessas informações e vê aonde a função sobe e onde a função desce. Determino os pontos de inflexão, agora usando a segunda derivada, e a partir daí eu olho para a concavidade da curva. Verifico se essa curva tem assíntotas, né, horizontais, verticais, oblíquas, e aí então calculo a imagem de alguns pontos que são importantes para minha localização, para me localizar no gráfico. Então, as interseções com os eixos, os valores dos pontos críticos, os valores dos pontos de inflexão, e por fim eu faço o gráfico. Vamos ver na prática como é que funciona esse passo a passo agora. Muito bem, então vamos aplicar todo aquele passo a passo nessa função aqui. Primeira coisa, como o denominador dessa função é sempre positivo, estritamente positivo, então o domínio dessa função vai ser todo o conjunto dos números reais. E a gente pode observar que ela não tem simetria em relação a nenhum dos eixos e nem em relação à origem. Esse é um assunto para outro momento, por enquanto. Seguindo, o segundo passo pede para calcular as derivadas. Então, primeira derivada, usando a regra do quociente, depois você faz aí, dá uma pausa no vídeo, faz as contas para você ver se você está craque em derivar, e a primeira derivada você tem que chegar nesse valor aqui, ó. 2x menos, que multiplica 1 menos x quadrado, dividido por 1 mais x quadrado, tudo isso ao quadrado. E a segunda derivada, quando você faz as contas, você chega nesse outro valor aqui, ó. A segunda derivada é 4x, que multiplica x quadrado menos 3, dividido por 1 mais x quadrado elevado ao cubo. Tá? Depois, dá uma pausa no vídeo, calcula essas derivadas e confere. Vamos em frente. Próximo passo. O terceiro passo é encontrar os pontos críticos. No nosso caso, são só os pontos onde a segunda derivada é zero. Para a segunda derivada ser zero, o numerador tem que ser zero, que a gente já viu que o denominador não se anula, né? Porque é o mesmo denominador da função. Então, isso aqui vai dar zero quando o x for mais ou menos 1. Usando o teste da segunda derivada, eu calculo a segunda derivada nos pontos críticos. E o que a gente observa é que no 1 a derivada deu menos 1, ou seja, ela é negativa, portanto esse ponto é um ponto de máximo. Segunda derivada negativa, ponto de máximo. Segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Quarto passo, olhar onde a função cresce e onde ela decresce. Então, com base nos pontos críticos, a gente divide a reta em 3 subintervalos, escolho pontos em cada um desses subintervalos e aplico na derivada. Essa derivada deu negativa, a função é decrescente. Se a derivada é positiva, a função é crescente, nesse segundo intervalo. No terceiro intervalo, a derivada é negativa, a função volta a ser decrescente. Depois, pontos de inflexão são pontos onde a segunda derivada se anula, porque o denominador continua sendo não nulo, então ela não tem ponto onde a segunda derivada não exista. E para a segunda derivada ser zero, o numerador tem que ser zero. E o numerador é zero quando x é igual a zero, que vem daqui, ou quando x ao cubo menos 3 é igual a zero. X quadrado, tá um erro aqui. X quadrado menos 3 é igual a zero. Então eu tenho ou x é igual a zero, ou x é igual a mais ou menos raiz de 3. Então eu tenho 3 pontos que podem ser pontos de inflexão. Vamos ver os sinais da segunda derivada nesses intervalos. Então,
De menos infinito até menos raiz de 3, a segunda derivada é negativa, concavidade para baixo. De menos raiz de 3 até zero, a segunda derivada é positiva, concavidade para cima. De 0 até a raiz de 3, a segunda derivada é negativa, concavidade para baixo. E de raiz de 3 em diante, a segunda derivada é positiva, concavidade para cima. Então, nesse caso, os 3 pontos são pontos de inflexão, porque mostrou que há mudança de sinal em todos eles. Vamos ver os próximos passos. Muito bem, agora vamos ver as assíntotas dessa função, ver se ela tem assíntota vertical e horizontal. Então, só relembrando, a assíntota vertical são assíntotas do tipo x igual a a. E, normalmente, essas assíntotas acontecem em pontos onde a função não está definida. E aí, se o limite da função para x tendendo a esses pontos pela direita e pela esquerda derem mais ou menos infinito, então, definitivamente, eu tenho uma assíntota vertical. No nosso caso, a função não tem pontos onde ela não esteja definida. Então, eu não tenho assíntotas verticais para essa função. Já a assíntota horizontal, ela é uma equação do tipo y igual a uma constante, e ela vai ser calculada quando eu faço o limite da função com x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Se esses limites derem um determinado valor, então y igual a esse valor vai ser uma assíntota horizontal. Lembrando que esses números, para x igual a tendendo a mais ou menos infinito, eles não precisam necessariamente ser iguais, né? Eu posso ter duas assíntotas horizontais. Então, no nosso caso, a gente tem que calcular esses limites para saber se essa função tem ou não tem assíntota horizontal. Então, veja lá. Limite da função com x tendendo a mais infinito. E aqui eu estou falando da função f de x. Vou expandir esse quadrado, que vai me dar isso aqui. Aqui eu tenho infinito sobre infinito, então eu vou dividir por x quadrado, numerador e denominador. Quando eu faço essa divisão, eu tenho esse resultado e cada uma dessas parcelas vai para zero quando x cresce indefinidamente. O limite dá 1. Analogamente, eu faço a mesma coisa para x tendendo a menos infinito e essas três parcelas também vão para zero quando x vai para menos infinito. Portanto, para menos infinito, o limite também é 1. Com isso, a gente conclui que y igual a 1 é uma assíntota horizontal tanto para x indo para mais infinito, quanto para menos infinito. Vamos ver o próximo passo. Então, para finalizar, o último passo é calcular os valores importantes, dos pontos importantes para poder fazer o esboço da curva. Então, nesse caso, eu consigo fazer a interseção com os dois eixos. Com o eixo y, é justamente quando o x é igual a zero. Esse a gente consegue fazer sempre, a menos que não tenha interseção com o eixo y. Para x igual a zero, o f de zero é 1. Com o eixo x, o y tem que ser zero, ou seja, eu tenho que ver as raízes da função. E nesse caso, o y é zero quando o numerador da função for zero, que é esse cara aqui. E isso aqui é zero quando essa parte de dentro for zero, ou seja, a função tem raiz no ponto x igual a menos 1. Os pontos críticos mais ou menos 1, eu vou calcular os valores dos pontos críticos da função. Em 1 ela dá 2, no menos 1 dá 0. A gente até já tinha visto isso aqui. Nos pontos de inflexão, 0 e mais ou menos raiz de 3. Para x igual a 0, a gente já fez o cálculo, tá aqui. Para raiz de 3, vai dar um número aproximadamente 1,86. E para menos raiz de 3, dá aproximadamente 0,13. E aqui a gente tem aquele resuminho que vale muito a pena fazer, do comportamento da função, olhando tanto para os pontos críticos quanto para os pontos de inflexão. Né? Então, menos raiz de 3, menos 1, 0, 1 e raiz de 3. A gente olha aqui para o sinal da derivada, olha para o sinal da segunda derivada, isso me dá côncavo para baixo em menos raiz de 3 e decrescente. Côncavo para cima entre menos raiz de 3 e menos 1 e continua decrescente. Então, a função vem côncava para baixo, decrescendo, côncava para cima, decrescendo. Depois cresce côncava para cima, continua crescendo, só que côncava para baixo,
decresce com côncava para baixo e continua decrescendo com cavidade para cima. Vamos ver como é que essa função se comporta. Olha o gráfico, tá vendo? Os pontos importantes estão todos marcados aqui. E aí eu tenho, ó, de menos 3, de menos raiz de 3 para trás, ela é côncava para baixo e decrescente. Como o y igual a 1 é uma assíntota, então ela vem lá da assíntota, então ela é sempre decrescente até chegar no raiz de 3 e a concavidade é para baixo. Tá certo? No raiz de 3, a concavidade muda. Então, a concavidade mudou e a concavidade vai ser para cima até chegar no zero. E a função vai decrescer até no menos 1 e depois passa a crescer de menos 1 a 0. Então, ó, decrescendo, concavidade para cima. Cresce com concavidade para cima, até chegar no zero. Então, se eu acompanho isso aqui, eu vou desenhando o gráfico direitinho. No 0, 0, 1, né, nesse ponto aqui, a concavidade muda, está dizendo aqui. Então, concavidade passa a ser para baixo, mas a função continua crescendo até chegar no 1. Então, até chegar no ponto 1, a função concavidade para baixo e crescente. Do 1 até o raiz de 3, ela é decrescente e a concavidade é para baixo. Do raiz de 3 em diante, ela continua decrescendo sempre, só que com concavidade para cima. E aí eu tenho a assíntota de novo, decresce sempre, concavidade para cima, e aí eu tenho o gráfico da função. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.